Só para mostrar para vocês aqui, antes que alguém pergunte nos comentários, está aqui a prova tirada do próprio dashboard da Nuvem Shop. Então aqui em fevereiro, receita de R$ 40 mil e em julho, a receita de R$ 201 mil. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como a gente conseguiu levar esse e-commerce de 40 mil para R$ 200 mil de faturamento por mês em apenas 150 dias, no segmento que eu mesmo duvidei no primeiro momento, sem ações mirabolantes, com metodologia, processo e o cliente caminhando com a gente em cada passo a passo. Para você que ficar até o final do vídeo, eu vou te entregar um bônus, a estrutura do nosso top ad da nossa conta atualmente e a revelação do conceito criativo que reduziu o nosso CPA e aumentou o nosso ticket médio. E, cara, assim, é um criativo muito simples, muito bizarro de ser feito. Então, bora lá. Bom, os produtos eram no ramo de marcenaria, tá? Quais eram os prós, então? Basicamente, eles não tinham competidores com o mesmo preço e nem mesmo produto aqui no Brasil. Eles conseguiram alavancar até R$ 40 mil por mês, sem esforço de anúncio, né? Apenas com o orgânico. Os influencers do nicho postavam sobre eles sem cobrar nada, né? Pelo vídeo, por exemplo. E eles tinham dois sinais ali de dois produtos que poderiam se tornar futuramente produtos heróis, justamente porque eles tinham muito comentário, tinham bastante recompra e etc. E os contras eram, eles nunca tinham rodado anúncios, né? Então eles não tinham nenhum criativo para rodar, eles não tinham histórico de nenhum dado. Era um nicho de fato ultramente específico, né? Até por isso eu falei que nesse primeiro momento eu até duvidei do potencial de alavancagem, utilizando ali do Meta Ads, né, como principal canal. O site era carente de CRO, então tinham diversos pontos ali que precisavam ser modificados e melhorados para ter uma boa taxa de conversão, e eles tinham zero informações de dados do funil de métricas anteriores, seja do funil do site, seja do funil do Meta, do Google e etc. Tá? Então o que a gente começou a fazer no mês 1 e 2? Basicamente começamos, claro, pela pesquisa de mercado, né, para entender a seleção do teste do primeiro avatar. Então, seriam pessoas comuns que queriam utilizar o produto em casa? Seriam marceneiros profissionais? Passamos então pela otimização de CRO, né, pensando sobre a instrução do produto e o rendimento do produto, afinal de contas, o maior potencial eram de fato para as pessoas profissionais, né, esse produto foi criado para os marceneiros, e a gente começou a testar o produto e oferta herói com os posts mais engajados do Instagram. Afinal, eles nunca tinham feito ads, eles estavam produzindo de fato o primeiro criativo a partir de agora. Então a gente começou a puxar ali, lá como post existente, né, dentro do Facebook, e começamos a testar ali alguns anúncios, tá? Vocês podem ver aqui que logo do primeiro momento ele já apresentou aqui pelo menos o ROAS de gerenciador muito interessante, né? Tanto dentro do Meta Ads quanto dentro do Google Ads, tá? Basicamente, então, lá para março, né, a gente começou a escalar esse volume, utilizando ainda dos posts existentes lá do Instagram. Vocês podem ver aqui todo dia 25 de fevereiro. O único aqui foi em 31 de março, quando a gente começou a utilizar os primeiros criativos, tá? Mas basicamente a gente teve diversos produtos, tá? Isso aqui não é uma campanha de um produto só, são diversos produtos para de fato testar e validar quais eram aqueles principais naquele primeiro momento. Né? A gente começou a testar aqui e viu que 2, 3 produtos aqui começaram a despontar com um volume interessante. Nessa época, vocês podem ver que a gente estava utilizando, ó, em março, do dia 1 a 31, R$ 1.800, né? Uma verba de fato bastante baixa, porque eles estavam começando naquele primeiro momento e já tiveram, no caso, um retorno bem interessante, tá? E aí, dentro do Google, a mesma coisa, né? A gente começou a introduzir aqui campanhas de search, campanha institucional, PMax, shopping, tá? E elas já conseguiram, inclusive, entregar um resultado bem interessante ali já no mês de março, tá? Com 6% de custo de mídia, né? Ali, basicamente, um retorno ali acima de ROAS 10, tá? Basicamente, então, no terceiro e no quarto mês, a gente conseguiu validar a nossa oferta herói. Então, qual que é o core principal, né, de uma oferta herói? É basicamente o produto com a maior demanda de mercado, ticket médio naturalmente abaixo de R$ 200, isso que não é uma regra, mas são produtos que devem ter um ticket abaixo um pouco dessa média, para que a gente não tenha uma barreira de resistência muito grande para a pessoa comprar da primeira vez. Alta recompra, né, eles conseguem, inclusive, de outros produtos da esteira. A pessoa comprava esse primeiro produto, depois ela passava a comprar outros produtos da esteira a partir dali, tá? E a gente começou de fato a testar novos criativos com conceitos e avatares diferentes, e aqui são criativos de fato scriptados, tá? Com conceitos específicos, utilizando ali de matrizes, conceito DSB, conceito PAS, conceito de autoridade, etc. Testando de fato aquilo que eu mencionei para vocês. Então, público geral é o que de fato vai conseguir trazer para a gente uma alavancagem maior, porque a parte do mercado, né, a quantidade de pessoas é maior, ou os marceneiros, que apesar de serem um público muito mais restrito, vão ter uma taxa de conversão melhor, justamente porque são eles que querem esse produto, né? A gente começou a validar, viu que eles, enfim, nesse primeiro momento, estavam ali com um retorno, inclusive, bastante parecido, tá? E aí, a partir dali, né, que foi que a gente começou a subir esses criativos de fato scriptados, e eles conseguiram até, inclusive, superar, né, a nossa verba da campanha anterior. Então, a campanha anterior era daqui, esse GC2, onde está o mouse, era a campanha com os produtos ali
já existentes, com consistente no Instagram, e essa campanha aqui de cima era a campanha com um produto que a gente encontrou com o melhor potencial, né? Esse produto herói que eu mencionei para vocês, que tem uma maior taxa de recompra, né? Um ticket um pouquinho mais baixo, e que com certeza ele se provou ser o melhor produto naquele momento, tá? Então já começou a fazer essa distribuição de verba ali para ele, tá? E aí, de fato, começamos a escalar. Agora, ali em maio, do dia 1 ao 31 de maio, esse primeiro produto aqui, né, que a gente já conseguiu validar, recebeu a maior parte da verba, né, e os outros depois começaram a ter uma redução da verba, justamente para a gente conseguir melhorar a eficiência, né, então o produto principal é esse daqui, do Mouse, com R$6.000 de investimento, e os outros ali com R$2.000, catálogo e etc., vindo acompanhando. Vocês podem ver que, inclusive, ele não é o produto aqui que está com o melhor retorno de investimento dentro do gerenciador, porque, de fato, não é isso que a gente quer. A gente quer um produto que ele seja, de fato, o isca, né? Aquele com que a gente traga recompra, assim como eu mencionei agora, anteriormente. Tá? Basicamente, então, após isso, lá para o mês 4 e 5, a gente começou a testar novos criativos a partir desses criativos que a gente conseguiu validar anteriormente, já com uma escala controlada junto com o Google Ads, né? Principalmente aqui utilizando da campanha PMax. E aí, lá para junho e julho, a gente de fato atingiu lá os R$200.000 de faturamento, né? Que vocês podem ver que eu abri a campanha principal desse produto herói, né? Que é essa isca que eu mencionei para vocês também. E aí você pode ver que a gente teve diversos testes, né? Inclusive tem até alguns criativos que estão habilitados até hoje, né? Agora estamos aqui no mês 4 de 2026, para vocês podem ver que essa metodologia que a gente utiliza aqui dentro consegue de fato trazer uma escala e estabilidade muito grande. Então, só nesse mês aqui de julho no caso, a gente conseguiu utilizar ali já uma escala de R$10.000. Então, lá desde o começo, a gente começou investindo R$1.800, agora já em julho com R$10.000 de investimento. Um retorno também bastante considerável e interessante, né? A partir desse momento a gente já começou a validar bastante criativo aqui. E aí, essa é uma planilha de controle interno nossa, né? Então, aqui em janeiro, né, a gente não estava com eles, com um faturamento aqui de R$4.500, fevereiro R$39.000, e aqui em julho, de fato, chegaram aqui em R$201.000 de faturamento, tá? Vocês podem ver, né, e acompanhar os números aqui, ver que, claro, nada vai ser escala infinita, né, números para cima. A gente tem variação de taxa de conversão por mês, né, o que importa é que, claro, ela sempre tende a aumentar. Aqui em julho é uma taxa de conversão de 3,15%, né, vocês donos de e-commerce sabem que é bastante difícil. Um CPA, né, médio de R$20 para um ticket médio aqui também bem interessante, 252, né, no outro mês anterior passou para 286 e etc, tá? E aí um custo de mídia bastante interessante, abaixo inclusive dos 10%. E o que possibilitou essas ações aqui que a gente conseguisse trazer, no caso, uma escala interessante? Principalmente porque o produto é de muita qualidade com uma USP clara. O que é o USP? É Unique Solution Proposition. Então esse produto ele mostra para a pessoa de fato, tanto dentro do criativo quanto na página de produto, que ele vai resolver um problema específico. Eu vejo muita marca colocando diversos benefícios dentro de um mesmo produto e aí a pessoa acaba ficando até inclusive confusa sobre isso. Eles tinham um orgânico forte, que colaborou com certeza, né, para esse faturamento de R$200.000, e auxiliou bastante, né, a jornada de compra ali para o nosso anúncio empurrar a última compra, né. Os influencers, prova social também, né, a prova social inclusive é um dos pontos mais importantes de qualquer e-commerce, né, ele tem uma taxa de conversão bem interessante, ainda mais nesse nicho, que tem pessoas ali que naturalmente são homens mais velhos, 30, 40, 50, 60 anos, tá, então a prova social ali é bastante importante. Os criativos foram scriptados de acordo com o conceito e nível de consciência corretos, né? Então, criativos de topo, meio e fundo de funil, com ganchos específicos, né, para atrair ali o consumidor correto. E, por fim, alinhamento de expectativas e ações realizadas com rapidez, né? Então, o dono desse e-commerce foi muito rápido, fez tudo que a gente pediu, né? A gente alinhou tudo certinho. Eles conseguiram escalar ali a verba de maneira bem interessante, sem perder margem, sem perder ali resultado, tá? Basicamente, então, qual que é o bônus para você que ficou aqui até o final desse vídeo? Basicamente é o framework, tá, do nosso Top Ad até hoje, é basicamente esse daqui. Você pode, inclusive, tirar um print da tela e simplesmente copiar esse modelo, tá? Você pode ir lá no chat GPT e falar, chat, eu quero, ou Cloud, né, o Cloud é melhor, Claude, eu quero que você desenvolva, né, um script criativo, e vocês fazem ali 3, 4, 5 ganchos da maneira como você quer, que sigam nessa matriz aqui. Basicamente é uma matriz parecida com o Dor, Solução, Benefício ou o conceito PAS, Problem, Agitation e Solution, tá? Então cada um desses conceitos aqui é simplesmente um trecho do tempo do vídeo. Então de 1 a 3 segundos a gente vai chamar a atenção, do 3 ao 5 identificar o problema, do 5 ao 10 criar uma conexão e assim vai, tá? Até no caso o fim para uma chamada de ação. Utiliza porque é de fato o criativo, né, o script criativo do nosso conceito principal até hoje.
tá? Então utilize ganchos que chamem a atenção, tá? Inclusive de quem deve, tá? Não façam ganchos para simplesmente atrair qualquer pessoa, aqueles ganchos virais, jogando uma coisa na parede, algo do tipo, tá? Heartbeat Mode, utilize disso, tá? Ele é simplesmente um modelo, né, que fala que você precisa ser dinâmico no seu criativo. Então, a cada 3 segundos, mude ali o que aparece no criativo, a cena, de fato, tá? Tenha uma USP clara, que nem eu mencionei para vocês anteriormente, e teste conceitos, tá? Você quer começar por um conceito? Gosto bastante do conceito PASS, que é justamente isso daqui. Problem, Agitation, Solution, tá? Vai te mostrar um problema para o seu consumidor, vai agitar esse problema e depois vai te mostrar uma solução, que é justamente o seu produto em cima ali do vídeo, tá? Basicamente, então, qual que foi o outro conceito criativo que reduziu pra gente ali bastante nosso CPA, inclusive aumentou nosso ticket médio? Foi um conceito muito simples, tá? Então ele foi colocado no custo de controle, que já tinha 4 anos historicamente bons da conta, gastando mais de 50 mil reais. Já no primeiro dia, esse criativo começou a sugar a verba do controle, tá? É que eu tô comparando um conjunto numa campanha CBO. Em apenas 4 dias, ele superou completamente o desempenho desses anos consolidados. O impacto nas métricas foi direto. O lucro bruto por transação subiu mais de R$100, ou seja, o ticket médio, né, colaborou bastante. E o CPA da plataforma caiu pela metade, tá? Redução de 50% do CPA. O cliente, inclusive, nesse momento, não pôde mais escalar, porque a estrutura deles não comportaria, no caso, um volume maior de pedidos, tá? Justamente esse cliente que eu estou mostrando para vocês aqui agora. E o estilo criativo é extremamente simples. É um mashup de provas sociais, do qual o único trabalho produzido foi juntar cortes de UGC. Novamente, esse método se mostra muito eficiente. E então a gente subiu esse criativo ali no dia 4 de agosto. Você pode ver aqui que os criativos estavam sendo realocados, né, a verba para o controle, que é a maior parte dos criativos já validados que a gente tem. E logo no dia 6, tá, de agosto, ele já começou a puxar toda a verba, né? Então toda a verba que estava aqui dentro do controle começou a jogar para ele, tendo um custo por resultado aqui de R$15, que antigamente a média era de 27, e basicamente um lucro bruto por transação, né, que é literalmente o ticket médio menos o CPA, de R$356, né, que antes ali no conjunto que estava mais gastando era de 226, basicamente R$100 acima, certo? Simples, um mashup de provas sociais sem edição mirabolante. E eu quero mostrar para vocês aqui literalmente um exemplo desse criativo. O criativo literalmente tinha basicamente a mesma linha editorial, tá? A gente só não tinha essa headline, mas vou mostrar um exemplo aqui para vocês do que é um mashup de provas sociais. Social forte, pessoa aleatória na rua, pessoa, outra, reações bem orgânicas, né? Aqui no caso, né, coloca ali um outro ponto. Muita variação de GCs falando ao mesmo tempo. E esse é o conceito. Muito simples. Literalmente só pegar diversos UGCs que falam sobre o seu produto, cortar e transformar isso num criativo específico, tá? Então se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like, se inscreve no canal e se você quiser, escale o seu e-commerce para os múltiplos 6 a 7 dígitos por mês, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conseguir falar comigo. Beleza? Até mais!